Olá meus amigos, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de análise de um grupo do Mundial. Desta vez temos o grupo G e se tu queres ficar a saber tudo sobre estas seleções, se tem jogadores de qualidade, se vai ser um grupo competitivo, fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, mais um grupo deste Mundial. Estamos agora a lançar os últimos grupos, estamos prestes a terminar então estes vídeos dos grupos e hoje trago-vos o grupo G, um grupo com 4 seleções como todos os outros, e o grupo aqui da seleção da Bélgica, da seleção do Egito, depois teremos então a seleção do Irão e ainda a seleção da Nova Zelândia. Aqui 4 seleções, talvez não tão virtuosas como outros grupos, mas num grupo onde a fisicalidade vai ser bastante importante e onde, na minha opinião, há uma seleção que se destaca das outras 3. Depois o resultado deste grupo será vicissitudes destas mesmas partidas. Mas sem perder mais tempo, vamos então avaliar as 4 seleções, começando, como é evidente, pelo cabeça de cartaz, a seleção da Bélgica. Ora, a seleção da Bélgica, também conhecida como os Diabos Vermelhos, estreou-se em mundiais em 1930, já participou em 14 edições, sendo que a sua melhor classificação foi em terceiro lugar na Rússia em 2018. Em 2022, caiu na fase de grupos. O seu treinador é o francês Rudi Garcia, de 62 anos de idade, e na última partida que efetuou ganhou por 5-0 à Tunísia. A sua grande estrela nos dias de hoje é Jeremy Doku, um extremo esquerdo de 24 anos do Manchester City. Oh, meus amigos, e o que vos dizer então desta seleção da Bélgica? Evidentemente que ainda há aqui alguns nomes sonantes do panorama internacional, mas para mim, na minha opinião, para além da defesa já não ter a consistência e a qualidade da defesa, por exemplo, de 2018, que os fez chegar ao terceiro lugar nesse Mundial e que para mim foi a grande seleção surpresa e que na altura era treinada pelo nosso selecionador, o Sr. Roberto Martínez, continua a ter um dos melhores guarda-redes do mundo, tem aqui algumas novas esperanças, tem este Jeremy Doku, que é realmente um fora de série que está a partir tudo no City, mas depois tem outros nomes que, apesar de poderem entrar na rotação do 11 ou inclusivamente estarem no banco, acho que são jogadores que estão no ocaso da sua carreira e, embora sejam muito experientes, já não têm a vitalidade de outrora e assim sendo, por isso é que eu não considerei esta seleção da Bélgica no G8 ou nas favoritas para ganhar o Mundial. Mas sem mais, vamos então ver como é que deve ser o 11 de Rudi Garcia para este Mundial. O 11 tipo, evidentemente. Agora vai jogar em 4-2-3-1, na baliza estará Courtois, continua a ser um dos melhores guarda-redes do mundo. Depois teremos então lateral direito Castanha e lateral esquerdo de Kuiper. No centro da defesa teremos então Mekele junto com De Bast. Aqui no duplo pivô do meio campo, muito forte, terá então Onana e Tielemans, um jogador que eu realmente aprecio bastante. Depois temos então um tridente atrás do ponta de lança e eu penso que jogará aqui Trossard à direita, De Bruyne no meio como o armador de jogo e Jeremy Doku como a grande estrela da equipa ali a extremo esquerdo. E já falarei de Trossard. Na frente deve estar De Ketelaere, uma vez que Lukaku não passa pelas melhores horas do ponto de vista físico. Para além disso, ainda tem jogadores no banco importantíssimos como Lukaku, o próprio Luka Bakio, que tem sido opção à direita nesta seleção da Bélgica, ou Witsel, também um velho conhecido nosso, para jogar no meio campo. No entanto, eu acho que quer Tielemans, quer Onana, dão muito mais solidez defensiva, são mais jovens e têm muito mais capacidade, não só de recuperação sem bola, como também de pressão na saída de bola do adversário, e acho que esta deve ser a dupla titular. É um facto que Trossard deu nas vistas, jogando mais do lado esquerdo ao serviço do Arsenal esta temporada, inclusivamente fazendo uma boa final da Liga dos Campeões e levando-os, carregando a equipa às costas em muitas das partidas, quer na Premier, quer na Liga dos Campeões, mas eu acho que aqui sinceramente a grande estrela tem que jogar no seu lugar de origem e estamos a falar de Jeremy Doku. Não quer dizer que durante a partida não alternem posições, ou inclusivamente que Trossard possa não iniciar todos os jogos e ser Luka Bakio o titular à direita. Mas já vimos também Rudi Garcia apostar nesta formação, ou seja, com Doku arrancando do lado esquerdo e Trossard arrancando do lado direito. De Bruyne continua a ser o pensador do jogo desta equipa e, apesar da sua idade avançada, já não é um jovem, continua a ser bastante influente nesta seleção e deve manter a titularidade. Dificilmente a perderá e é um dos jogadores mais importantes na altura em que as coisas ficam apertadas, para além de ser um dos marcadores de bolas paradas desta mesma equipa. E assim sendo, embora a seleção da Bélgica, a que acho sinceramente que é a seleção mais forte deste grupo, acho que não é fortemente o suficiente para repetir, por exemplo, um terceiro lugar, quanto mais aspirar à vitória final.
Agora sim vamos passar à próxima seleção, a seleção africana, estamos a falar do Egito. Ora, o Egito, mais conhecido como os Faraós, teve a sua estreia em 1934. Embora tivesse participado apenas 3 vezes em mundiais, a sua melhor classificação foi os oitavos de final mesmo na sua estreia. Em 2022 não participou. O seu treinador é Osama Assam, um egípcio de 59 anos de idade, e na sua última partida perdeu por 2-1 frente ao Brasil. A sua grande estrela continua a ser Mohamed Salah, de 33 anos, extremo direito do Liverpool. E é um facto que esta é a grande estrela desta equipa e talvez a maior estrela, ou uma das maiores estrelas africanas ainda em atividade. Também é um facto que está no ocaso da sua carreira e está longe de ser o Mohamed Salah, que há uns anos atrás era considerado o melhor jogador da Premier. Inclusivamente, há quem diga que está a perder o fulgor nesta seleção e que Marmoush está a tomar o relevo na mesma e que será a grande estrela do futuro. Embora no Manchester City não tenha rendido aquilo que se esperava dele, apesar de ter sido um grande investimento económico, acabou por não conseguir dominar ali a frente de ataque do Manchester City e é um jogador que inclusive se fala que poderá sair do clube inglês. Mas enfim, não estamos aqui para falar do City e sim da seleção egípcia. Ora, esta seleção egípcia, na maior parte dos jogos, não passa dos 35 a 40% de posse de bola, o que mostra que é uma equipa bastante vertiginosa e que dá então primazia ao jogo de contra-ataque do que propriamente ao jogo de tiki-taka de posse de bola, e é uma equipa que nunca se sabe o que é que se pode contar. É verdade que é uma equipa que, se Marmoush e Salah estiverem inspirados, pode sempre ser um candidato a ganhar qualquer partida, principalmente aqui neste grupo, e estamos a falar deste grupo evidentemente, mas eu acho que é um Egito que passa por horas baixas, que está em processo de renovação e que ainda não conseguiu libertar-se da sua antiga estrela para dar passo a esta nova geração. O futebol continua a passar sempre por Mohamed Salah, especialmente em alturas de dificuldade, e quando o astro egípcio não está nem por aí para poder resolver as partidas, esta equipa sofre muito. E acho que é muito complicado que termine em primeiro lugar do grupo. Mas enfim, vamos ver então o 11 de Hossam Assam. Ora, Hossam Assam deve jogar em 4-2-3-1, deve jogar então Sober na baliza, Ani à direita e Fatou à esquerda, e depois Ibrahim e Fatih no centro da defesa. Aqui Achour e Hamdi serão a dupla de médios defensivos. Depois teremos a grande estrela Salah à direita, Trezeguet atrás do ponta de lança. Atenção, não é David Trezeguet, evidentemente. E Issa à esquerda. O ponta de lança, como já referi anteriormente, deverá ser Marmoush. Só em caso de lesão é que Marmoush ou Salah não jogarão neste Egito. Ora, dito isto, também sou muito sincero, não vi tantas horas de vídeo daqui da equipa de Egito para ser um grande analista do Egito. Vi alguns jogos inteiros, principalmente na altura da CAN, eu costumo seguir a CAN, mas embora na CAN tenha feito uma CAN aceitável, não foi uma das equipas de topo e volto a dizer, está longe de ser aquela equipa africana que brilhava e que fazia temer os seus adversários. Hoje em dia, sinceramente, marcando Ben Salah, a equipa tem muita dificuldade em construir jogo e Marmoush sozinho na frente de ataque também não é um goleador que consiga resolver partidas sozinho. Por isso, sinceramente, acho que este grupo, ou seja, esta seleção do Egito, vai dificultar a passagem entre o segundo e o terceiro, juntamente com outra das seleções que já falaremos a seguir. E agora passamos, como é evidente, à seleção da Pérsia, à seleção do Middle East. Estamos a falar do Irão. Aqui uma seleção bastante complicada de analisar devido à conjectura geopolítica. Ora, aqui o Irão, conhecido como os Príncipes da Pérsia, estreou-se em mundiais em 1978, já participou em 6 edições e caiu sempre na fase de grupos, tal e qual como em 2022. O seu treinador é Amir Galendei, um iraniano de 62 anos de idade, e na última partida venceram por 2-0 o Mali. A sua grande estrela é o avançado centro Mehdi Taremi, de 33 anos, jogador do Olympiacos. Ora, aqui em primeiro lugar é preciso frisar a situação do Irão, independentemente da qualidade, que não é muita, digo já que a qualidade do Irão não é muita e é uma seleção muito complicada de encontrar vídeos, que se consiga encontrar relatórios de análise. Eu vi alguns highlights das partidas do Irão, evidentemente que o Taremi é um jogador mais que conhecido e é um jogador mais que capaz, mas eu sinceramente aqui preocupa mais o lado emocional destes jogadores que primeiro tinham um campo de estágio nos Estados Unidos, depois da guerra no Médio Oriente, devido a essa mesma não recuperação do processo de paz como se esperava antes do Mundial, tiveram que mudar o seu campo de estágios para o México
inclusivamente foi-lhes dito que se jogarem em território americano ou canadiense terão que jogar e partir de imediato e regressar ao México no próprio dia do jogo, nem sequer podem pernoitar. Isso foi o que eu li em alguns artigos. Também não posso dizer aqui que é 100% verdade, isso foi o que li em alguns artigos de jornais desportivos. Ou seja, toda esta situação, para além de terem familiares em guerra, da situação no seu próprio país não estar famosa, é muito complicado estar concentrados num jogo de futebol sabendo que existem essas quesilhas e esses conflitos bélicos no seu país de origem. Acho que é mesmo muito complicado. Para além disso, não é uma seleção que tem um grande brilhantismo, é uma seleção física, é uma seleção interessante do ponto de vista da capacidade de choque e do jogo aéreo, é uma seleção com alguns jogadores de elevada estatura, mas não é uma seleção com virtuosos, não é uma seleção que sinceramente oferece um registro futebolístico de encantar. Sou-vos sincero, não perderia aqui 2 horas de jogo para ver uma partida do Irão contra outra qualquer partida na fase de qualificação, porque realmente o futebol apresentado aqui pelos iranianos, na minminha opinião, é bastante fraco. Ora, dito isto, vamos então ver o 11 que eu penso que seja o 11 inicial, e acho que vão jogar em 4-3-3 com Behiravand na baliza, depois jogará Ardam à direita e Mohammadi à esquerda, com Nemati e Khalidze no centro da defesa. Depois temos então Godos, que já falaremos do Godos, e Ezatollah, para mim são os dois cérebros aqui do meio campo do Irão, por assim dizer. Depois teremos Gorbani como médio que dá apoio a este duo dinâmico, digamos, Godos mais defensivo e Ezatollah mais ofensivo. Depois teremos Golizadeh à direita, Mohebi à esquerda e Taremi no centro de ataque. Sinceramente, quando olhamos para a equipa do Irão e a forma como opera, a sua jogada, a sua forma de jogar, temos então Godos, que é o médio defensivo de excelência, o recuperador de bolas desta equipa, e todo o futebol passa por Godos vindo da sua retaguarda, ou seja, sempre que alguém recupera a bola, não é uma seleção que jogue diretamente logo pelo carril, prefere oferecer então um registro futebolístico predominantemente pelo corredor central. Godos é sempre a primeira pessoa a receber a bola e normalmente se houver possibilidade dá saída para Ezatollah. Ezatollah é o criador de jogo desta seleção. E peço imensa desculpa que se não estou a pronunciar bem os nomes, mas é uma seleção bastante complicada de conseguir memorizar os nomes, quanto mais ainda estar a pronunciá-los de forma correta, e peço imensa desculpa a todos os iranianos se alguém estiver a ver este vídeo, pois eu não domino aqui o sotaque do país do Irão, evidentemente. Ezatollah é um médio, digamos, de maior recursos técnicos, é um jogador com alguma visão de jogo importante, é um jogador que consegue fazer aberturas de média, longa distância, ao contrário da maior parte dos seus colegas que joga ali em 13 a 15 metros dos seus passos e não gostam de arriscar muito. Ezatollah é claramente aqui o jogador referência para a padronização do ataque. Depois os dois extremos têm drible quanto basta, mas não são realmente uns extremos de ruptura, tal e qual como, por exemplo, já falámos anteriormente de Jeremy Doku, aí sim, um extremo à antiga que parte para cima do adversário, dribla e leva a melhor. Aqui a grande vantagem desta seleção é que é uma seleção organizada, bem organizada taticamente, e que poderá valer-lhes então a passagem à próxima fase, quer seja como segundo classificado do grupo, quer seja como um dos melhores terceiros, pois é uma seleção que normalmente não sofre muitos golos. Chegamos agora então à última seleção do grupo e, como é evidente, vamos falar da seleção da Oceania, a Nova Zelândia. Ora, esta seleção é conhecida como os All Whites, ou os Todo Brancos, estreou-se então em Espanha 82 e só participou em 2 mundiais, em 82 e em 2010 na África do Sul. Em 2022 não se qualificou. O seu treinador é o inglês Darren Bazley, de 53 anos de idade, e na última partida perdeu por 1-0 frente à Inglaterra. O seu grande estrela é Marko Stamenic, um médio-centro de 24 anos, jogador do Swansea. E é assim, meus amigos, o que dizer então dos All Whites, ao contrário dos All Blacks, que é uma seleção que mete medo aos seus rivais. Estamos a falar da seleção de rugby da Nova Zelândia, a seleção de futebol, que é a antítese em termos de nomes, não é uma seleção que meta medo a ninguém. Sinceramente, é uma seleção, é talvez a seleção, para não dizer mais ruim, é a mais fraca deste grupo, evidentemente. Tem aqui alguns jogadores importantes que jogam em campeonatos interessantes, como é o caso de 2 ou 3 jogadores que fazem parte do 11 titular que jogam na Premier e jogam no Nottingham Forest, e este jogador do Swansea que falei aqui atrás, que são jogadores com boas características, com uma boa fisicalidade, com uma boa capacidade de recuperação, com bom índice de stamina. São jogadores que taticamente são bem estruturados. Mas quando olhamos para o resto da seleção, há muitos jogadores que jogam na Austrália, há muitos jogadores que não têm grande experiência
experiência em certames internacionais, definitivamente não, pois a última sua participação foi em 2010, ou seja, já foi há 16 anos atrás, e estes jogadores não faziam parte dessa mesma seleção. Assim sendo, em termos de registro de experiência competitiva internacional, é muito fraca, tem um treinador inglês que lhes deu alguns processos organizacionais táticos importantes, mas sinceramente a mim, humildemente, parece-me a seleção mais fraca deste grupo e acho que vai ter muita dificuldade em pontuar sequer. Apesar de ter aqui alguns jogadores interessantes, acho que não lhes vai chegar para poder ganhar alguma das partidas aos seus rivais de grupo e empatar vai ser muito complicado. Quando olhamos então aqui para o 11 dos All Whites, vai jogar então Crocombe na baliza, depois Payne, aqui um lateral direito interessante que sobe muito e ajuda no ataque. Jogará Surman e Bindon no centro da defesa e De Vries à esquerda. Depois aqui um duplo pivô no meio campo, onde terá Bell em apoio a Stamenic, que é claramente o jogador mais virtuoso desta equipa e o jogador com capacidade de fazer boas aberturas. Just à direita, Ben Holt à esquerda, aqui num 4-4-2, onde jogará então Barbarousse ao lado de Wood, que é o avançado do Nottingham Forest e talvez o jogador mais conhecido do panorama internacional. No entanto, daquilo que eu vi da Nova Zelândia, que também vos digo já que não foi muito, parece que Stamenic é o grande pensador desta equipa, é o número 10, é o armador de jogo e normalmente até um armador de jogo moderno, ou seja, que acaba por recuperar, é um dos jogadores que atrasa mais a sua posição no terreno quando os All Whites têm a bola para dar início ao ataque. Um bocadinho a imagem do que Pirlo fazia há uns anos no Milan ou que Modric fazia há um par de anos atrás no Real Madrid. Ou seja, deixa a sua posição para receber a bola e começar a armar o jogo desde o setor defensivo. Não é o típico número 10 que joga lá no meio dos extremos e que recebe a bola e que finaliza no último terço. Não, é mais o pensador de jogo, mas começa bem atrás no terreno e é, para além de um bom pensador de jogo, é também, devido à sua idade e vitalidade, um bom transportador de jogo. Não é propriamente aqueles passos de 70 ou 80 metros, como vimos outros grandes artes do futebol fazer, mas é um jogador que até pensa o futebol de uma maneira bastante proativa do ponto de vista ofensivo. Mas sinceramente acho que esta equipa, no seu todo, no seu geral, é bastante fraca. Quando olhamos agora para os confrontos, que é o que nos interessa, vamos aqui então que na primeira jornada temos a Bélgica contra o Egito. Eu acho que a Bélgica acabará por ganhar esta partida e o Irão-Nova Zelândia também prevejo uma vitória para o Irão. Depois temos então um Bélgica-Irão, onde eu acho que a Bélgica, uma vez mais, irá ganhar a partida e o Egito deve conseguir também ganhar à Nova Zelândia. Por fim, temos então a equipa mais forte contra a equipa mais fraca e eu prevejo que a Bélgica acabará por ganhar de forma relativamente fácil à Nova Zelândia. Já na última partida do grupo, e aqui a mais complicada de todas, um Egito-Irão, eu prevejo um empate. Ora, e assim sendo, dá-nos o quê? Dá-nos a Bélgica a passar em primeiro do grupo e depois sobra-nos uma vaga que terão então os mesmos pontos. Mas olhando para Irão e Egito, achando eu que não são duas seleções que estão assim na mó de cima, acho que a equipa do Egito tem um plus por ter então Marmoush e também Mohamed Salah, que do ponto de vista técnico são jogadores muito mais evoluídos que qualquer jogador do Irão. Por isso eu acho que aqui na diferença de golos, o Irão acabará por passar em segundo e a Bélgica em primeiro. E em último lugar do grupo, evidentemente, fica a Nova Zelândia. Ou seja, a passagem à próxima fase direta, temos então a Bélgica e o Egito. Dito isto, já temos analisados aqui muitos grupos, evidentemente, não vou estar sempre aqui a repetir a pôr os números, mas já sabem, estamos no grupo G, pois todos os outros anteriormente já foram analisados, e assim sendo ainda nos faltam uns quantos, já só faltam 3 dias para acabar esta primeira fase de grupos, mas todos os vídeos sairão atempadamente antes das seleções entrarem em campo para que vocês possam analisar então como é que cada uma das seleções joga e para ver então também qual é a minha previsão de passagem à próxima fase. Não vos maço mais, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado, deixem aqui embaixo nos comentários como é que acham que vai ficar este grupo em termos classificatórios e o que é que acham desta Bélgica, se acham que é possível repetir então o terceiro lugar de 2018. É isto, meus amigos, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado, se for o caso dá o like, comenta, partilha e subscreve, já sabes, por acaso tiveres redes sociais, segue nas redes sociais e ajuda a aumentar a nossa comunidade. Fiquem bem e até o próximo vídeo.